Vamos terminar nosso retiro. Não deixem de tomar uma resolução, sempre ajuda. Não escuta as conferências assim, não muda nada na nossa vida, não é bom. Então, procurar uma resolução que possa nos fazer progredir. Então nós vamos voltar ao dia a dia, né? Monotonia do cotidiano. Durante um retiro, normalmente, é algo de mais fácil, porque tem menos trabalho, a gente escuta as conferências, mas agora vai voltar o dia a dia, e às vezes vão voltar as dificuldades de sempre. Então a gente precisa da paciência. A paciência, diz São Tiago, torna a obra perfeita. Então, pedir a Deus a paciência. A paciência, então vou pegar de novo o Padre Liagre. Então o Padre Liagre foi professor de Dom Lefebvre no seminário francês de Roma. O Sr. Lefebvre tinha uma estatuazinha de Santa Teresinha na mesa dele de trabalho. Não falava muito nela não, mas tinha a estátua ali e certamente se inspirava de muita coisa dela, porque a santidade do Sr. Lefebvre a gente estima, né, que a igreja que vai dizer com sua autoridade, mas digamos o modo de proceder dele era assim, podemos fazer uma comparação, né? Nada de extraordinário, uma santidade que passava assim, santidade bem amável, bem tranquila. O seu heroísmo ficava um pouquinho despercebido. Então, aquilo que ele... Ali na Sagração de 88, ele ficou, dá para ver que estava um pouco preocupado, não é normal. Mas habitualmente, não, bem tranquilo. Não. O que era mais difícil para ele, não dava para perceber, porque a gente não ficava assim, interessante. Então esse aqui foi o professor dele, certamente ele escutou alguma coisa desse professor, do que está nesse livro aqui, né? Então ele vai falar da paciência, partindo de Santa Teresinha, que é bastante interessante. Santa Teresa entrou perfeitamente na ideia e no plano de Deus. É evidente que essa ideia de Deus, que seu plano sobre o mundo atual, tal como existe depois do pecado, é de fazer que os castigos e consequências do pecado sirvam não só para a salvação e restauração do homem, mas também para o seu aperfeiçoamento até o mais alto grau de perfeição moral. Então, depois do pecado, Deus fez com que o próprio pecado sirva para nós, se nós entrarmos dentro do plano de Deus, os pecados e suas consequências, né? A morte, por exemplo, a doença, as dificuldades, sirvam para a santificação e perfeição. Isso é indubitável, diz o Padre Liagre. Deus escolheu o nosso mundo, a ordem providencial atual, para fazer brotar a santidade da própria miséria humana. Aquilo que a gente tem dificuldade, precisa muita paciência, que a gente consegue suportar, depois já não consegue mais, depois tenta conseguir e fica naquela agonia, menos em certos momentos. Pois bem, isso aí Deus faz servir a nossa santificação. E para isso é necessário justamente a paciência, que vai suportar um mal que se prolonga no tempo. Então, de novo aquela situação, de novo aquela dor, de novo não sei o que, de novo. Isso vai se prolongando assim, e a gente tem que pedir a Deus muita paciência. O sofrimento, sendo consequência do pecado, é inevitável e contínuo, sob uma forma ou outra, na vida humana.
Portanto, a chave, o segredo da perfeição, da santidade, será encontrar no próprio sofrimento o meio de sair de si para se unir a Deus. Então, o sofrimento nos obriga, nos ajuda ao menos, nos dá a possibilidade de sair de si, se esquecer, carregar a cruz como se não estivesse carregando, não sei, mas sair de si, não se concentrar em si mesmo, mas vencer a situação pela virtude da paciência. Em outras palavras, o meio de amar. Então, por amor, praticar a paciência e superar aquele influência da dor, que se a gente não tiver paciência, a dor nos fará pecar. Que nos fará murmurar, murmurar contra o superior, murmurar contra a situação, murmurar contra, não sei, 1000 razões aí que o amor próprio pode encontrar para murmurar. E aí ele perde a paciência, perde a ocasião de praticar a paciência. Então a paciência só pode ser feita se tiver uma grande caridade. Eis aí o papel da paciência na obra da perfeição. A paciência foi para Santa Teresinha o amor em ação. O amor sobre a forma mais ordinária e mais autêntica. Então a caridade é fazer que eu vou praticar essa virtude da paciência na vida de comunidade, nas situações do meu trabalho, em tudo. A paciência estará presente praticamente em quase tudo. A fé no amor faz, então isso é a fé no amor, é a base, Credidimus caritate, devisim sole fé. Nós cremos na caridade de Deus para conosco. Porque eu creio nesse amor de Deus para conosco, eu vou tirando as consequências. Que Deus não vai querer me conduzir ao inferno, não vai querer me conduzir a um declínio constante da vida espiritual, não vai querer e assim por diante. Então, a fé no amor misericordioso de Deus vai sustentar todo o resto. Que vamos dizer, eis aí, eu caí, mas Deus quer que eu me levante. Se Deus me dá ainda um tempo de vida, porque Ele quer que eu me converta e viva. Então, sempre Deus não quer exercer a sua justiça. Mas se a gente não quiser, da sua misericórdia, nós provaremos da sua justiça. Mas o que Ele quer é nos fazer sentir os efeitos desse amor do qual está dito et nos credidimus caritatem. Con habet Deus in nobis. Cremos no amor de Deus por nós. Ela crê firme e simplesmente no amor de Deus por ela. Que tudo o que parece e é, na realidade, duro e penoso à natureza, se apresenta ainda como uma expressão do amor de Deus. Se Deus realmente me ama, se eu estou com câncer, se eu estou com isso, estou com aquilo, se eu tenho que ser operado, se eu tenho que ter não sei o que for, eu não vou excluir isso do plano de Deus. Se eu tenho dificuldade na comunidade, não vou excluir isso do plano de Deus. Todo sofrimento causado, moral, físico, todo tipo de sofrimento, é um mensageiro do amor. Então a alma de Santa Teresinha se situava realmente debaixo dessa providência de amor de Deus. Um pode dizer, não, mas eu não sou Santa Teresinha, Deus Ele quer mesmo pisar em mim, e pronto, não sei o que lá. Bom, então ele faça um livro, faça a nova via do irmão Cicrano. Ele descobriu que Deus quer pisar nele. Ele está procurando um meio de escapar. Aí escreve um livro, um belo livro, do filho, quer dizer, não consegui. Aí, bom, então esse aí não é o caminho. Não foi isso que Deus revelou. Ele está atrás de nós para nos dar uma rasteira, para conduzir as almas ao inferno. Não foi isso.
As almas que resistem à graça, que desprezam a graça, que é outra coisa. Mas no plano de Deus, quando Deus envia um sofrimento, o que ele quer... São Gregório Magno fala uma coisa bem assim, espantosa. Ele diz que para algumas almas, aí já é uma coisa bem diabólica, né? Para algumas almas que se entregaram de tal maneira ao mal e que resistiram a tudo, né, como a alma do anticristo e outras, os últimos sofrimentos já são o começo do inferno. Então seria uma situação que não entraria aqui. Bom, ele aqui diz, né, um documento assim infalível da igreja para dizer isso, mas digamos, nós vamos seguir pelo caminho apresentado pelos santos. E se uma alma se volta para Deus arrependida, ou mesmo sem precisar se arrepender, ela não encontrará em Deus alguém que quer o seu mal. Então, alguém que lhe envia sacrifícios, dores, sofrimentos, para o seu bem. Ser para o seu bem é uma expressão do amor de Deus para conosco. Se Deus nos ama, nós cremos no amor de Deus. Se Deus, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, logo o sofrimento concorre para o bem dos que amam a Deus. Ponto final, não tem mais o que discutir. Todo sofrimento é para ela um mensageiro do amor. Esse sofrimento é a vontade de Deus que lhe oferece, e a vontade de Deus, ela o crê com toda a sua alma, é sempre amor. A vontade de Deus é sempre amor. E Deus quer isso para a gente. Se eu tivesse em outro mosteiro, se não fosse assim, fosse assado, aí sim, eu poderia ir para frente, porque aqui tem esse problema, não sei o quê, e fica assim, arrumando pretexto para não avançar. Então, Teresinha resolve a coisa mais simplesmente. Tudo que Deus envia é manifestação do seu amor misericordioso. Logo, isso que está acontecendo é manifestação do amor misericordioso. Ponto final. Vamos adiante. Santa Teresinha rompe, então, o invólucre, a casca rugosa que a fere e atinge a divina realidade, que é o amor de Deus. Esse é o primeiro olhar, e compenetrante, clarividente e profundo. Tem sofrimentos que deixam a gente bem perdido, né? A irmã do Dom Cipriano, né? Uma senhora, mãe de família, uma família interessante, assim, ela decidida, assim, veio lá dos Estados Unidos, foi lá visitar ele no mosteiro da França, e mulher que se parecia, né? Parecia não, era assim, bem interessada nas coisas de Deus. Eles estavam atravessando um trilho de trem assim, que estava dirigindo, era o filho mais velho, e o marido estava ao lado, assim. E aí o que aconteceu? O carro morreu, o filho não conseguiu botar o carro para funcionar, o trem veio e matou todo mundo que estava no banco de trás. A mãe, então essa irmã dele, e os filhos que estavam ali. Ficou o filho mais velho e ficou o pai. Teresinha rompe então o invólucre, a casca rugosa, bem rugosa essa casca, né? Que a fere e atinge a divina realidade, o amor de Deus. Credidimus caritate, por isso que diz credidimus, não é uma coisa assim evidente, tá, né? Não, você não precisa nem de ninguém, não, isso é evidente. Não é tão evidente assim não. Et nos credidimus caritate, nós cremos na caridade que Deus espera conosco, mesmo num acidente de trem que mata sua mãe e sua esposa, no caso do marido, e a irmã de Dom Cipriano. Então, uma coisa assim. Então, Teresa é teóloga, e por intuição, não por raciocínio. Ela tem um olhar iluminado pela fé e pela caridade. Ou melhor, o olhar da fé iluminado pela caridade. Illuminatus oculos cordis nostri. Efésios 1:18. E com que clareza ela vê, ouçamo-la. Como indaga ela, Deus que nos ama pode ficar feliz quando sofremos.
Diz que o sofrimento é um bem, né, tal, mas é um bem um pouco especial, né? Será que Deus fica contente com essa morte, do trem matando a mãe e os filhos, deixando o filho mais velho e o pai? E ela responde sem hesitar: não. Não. Jamais nosso sofrimento o torna feliz. Está com câncer, vai morrer, ou outras coisas, está doente, com febre muito alta, tá uma coisa que passou a noite inteira sem dormir, outras coisas piores. Isso alegra a Deus? A gente sabe que dali vai sair um bem, mas será que, o sofrimento enquanto tal causa uma certa alegria em Deus? Não. Jamais nosso sofrimento o torna feliz, mas esse sofrimento nos é necessário. Resposta aqui. Nos é necessário. Então, ele o permite como que virando o rosto. Só Santa Teresinha inventar uma coisa dessa. São Tomás, acho que ele na sua ele ia botar isso aqui. Então Deus vira a cabeça assim. A Trindade toda vira a cabeça assim. Aí, eles bem marcados exatamente expressam o lugar e o sentido do sofrimento no pensamento divino. É necessário, é bom. Não é amável, mas é bom. Não é amável no primeiro sentido de amável, mas no segundo sim. Porque é necessário e vai ser bom para nós. Deus que é amor, Teresa entende isso como São João. Não quer e jamais quis nosso sofrimento por ele mesmo. Ele o permite de fato, mas como que contra a sua vontade. Como, né? E dentro do seu conjunto, Deus quer. Mas ele quer, assim, ele quer por causa da situação que a gente foi se botar com o pecado. Nós, teólogos, diríamos, ele o quer com vontade consequente e hipotética. Para quem entendeu, está bem claro. Então ele quer com vontade consequente e hipotética. Por causa do pecado, e que ele quer isso para um bem lá na frente. Se não houvesse o pecado, ele não quereria. Tendo o pecado tornado o sofrimento necessário, Deus o quer. Mas ainda assim, o quer por amor, como meio indispensável para levar o homem a amá-lo. E amando-o, a encontrar sua felicidade. Então, simples, né? Que é como meio da salvação. E a gente tem que olhar essas coisas com os olhos de Deus, com os olhos da fé, para não se revoltar, não só a dor física, né? Mas a dor moral também. Um irmão que pode ter uma certa dificuldade, ou com um leigo que tem dificuldade, ou com outra coisa, com as preocupações que a gente tem, com o nosso próprio país, com a política, tudo isso. Não, Deus tirará um bem maior de tudo isso. A sua maneira, quando Ele quiser. Deve combater o mal, mas não perder a paciência. Como Teresa disse bem, Deus o quer como que virando o rosto. Ele o quer em vista de outra coisa, da felicidade do homem. Remédio amargo, porém necessário à saúde e à felicidade da alma, visto que o egoísmo de que o homem está infectado. Então, para separar a gente do nosso egoísmo, ele envia sofrimentos, situações que vão fazer com que a gente vai ser como que forçado a abandonar, se afastar do nosso egoísmo. Ouçamos ainda nossa teóloga. Custa a Deus a beberar-nos, não nos fazer beber na fonte das lágrimas. Mas Ele sabe que é o único meio de preparar-nos para conhecê-lo, como Ele se conhece, e para tornar-nos deuses também. Então, Deus sabe que é o único meio para nos preparar a conhecê-lo e nos tornarmos deuses também.
que é o meio que vai nos facilitar na influência do Espírito Santo na nossa vida. Não é realmente a explicação perfeita o porquê do mundo tal qual é a suprema solução do problema do mal. Não creio que seja uma novidade na história da cristandade, mas ela exprime muito bem, muito simplesmente, e a conclusão é muito simples. Deus quer o sofrimento para um bem maior. Deus previu o pecado, permitiu em vista de uma manifestação mais sublime do seu amor. Deus permitiu para uma manifestação mais sublime, a fim de que, pelo sofrimento consequência do pecado, pelo sofrimento de seu Filho, primeiramente, e do nosso em seguida, seu amor fosse mais altamente manifestado, e que o amor por ele crescesse e glorificasse mais seu amor misericordioso. Por que Deus permite o mal? Tem uma objeção na Suma. Deus não existe porque ele pode tudo, né? Então, se ele permitiu o mal, se o mal é contrário ao bem, então se existe o mal, o bem está diminuído, não sei o que, não, foi uma confusão danada, para negar a existência de Deus. E São Tomás responde, não, Deus só permite o mal porque ele é bastante poderoso e misericordioso para do mal tirar um bem maior. Então, ele permitiu o pecado para dele tirar um bem maior. Esse bem maior passa pela cruz, passa pela paixão e passa também pelo nosso sofrimento. Ainda uma palavra de Santa Teresa, que resume as precedentes. O tempo é um sonho apenas. Deus já nos vê na beatitude. Ó, como esse pensamento faz bem à minha alma. Compreenda então por que ele nos deixa sofrer. Isso já vai terminar. A gente está um sofrimento, mas que é um sonho apenas. É um momento. Comparado com a eternidade, não é nada. Teresa pensa como Deus, pensa divinamente. E de fato, a fé nos é dada para isso. Teresa pensa e age divinamente em face do sofrimento. Age como verdadeira filha de Deus. A delicadeza filial com que compreende tão bem o coração de Deus faz brotar dos lábios de Teresa ternas fórmulas como estas. Nosso Senhor, que nos ama tanto, já sofre bastante por ter que nos deixar na terra, a fim de cumprirmos nosso tempo de prova. Não devemos repetir constantemente que estamos mal aqui, nem mesmo dar a entender o que sentimos. Então, Nosso Senhor já tem bastante aborrecimento, contrariedade, deixar você sofrer, e você vai lá bater na porta do Nosso Senhor, estou sofrendo. Talvez assim, maneira de Santa Teresinha de exprimir que a gente não tem nada que ficar reclamando. Temos que ficar reclamando. Nem com os outros, nem com Deus. Com os outros, com o superior, para ver uma questão que precisa, então com o enfermeiro, mas com os outros acabou. Se for uma dor física, né? Uma dor moral, não. Tá bem, com o superior, com o diretor, eventualmente com alguém que a gente tem mais afinidade, mas não o tempo todo. Não o tempo todo, porque não entra dentro do plano de Deus que o nosso sofrimento a gente exprima o tempo todo. Menos é o que pensa Santa Teresinha. E se a gente faz o contrário, bom, a gente diminui certamente o mérito. Vede como passamos suavemente, quase que naturalmente, deste olhar de fé sobre o sofrimento para a paciência. Mas a paciência, tal como compreendia e praticava Santa Teresa, a paciência por amor. Não suportar calado, né? Calado, mais ou menos, né? E tanto quanto a gente conseguir, ou falar com o superior pode, falar com enfermeiros, com questão física pode. Às vezes até é bom falar, mas evitar um pouco de fazer disso
não um estribilho, não um refrão, toda hora a gente está falando com um, com outro, e a gente está sofrendo. A paciência por amor, a paciência que é o próprio exercício do amor filial. Segundo ponto, de fato, considerando o desejo de agradar em tudo a Deus, que é o essencial de sua alma, a gente vive para agradar a Deus, como foi criado para conhecer, amar e servir a Deus, então servir a Deus e gozar da sua presença, sua visão no céu. Então esse desejo de agradar a Deus, a resolução de não perder nenhuma ocasião de pequeno sacrifício, a sua resolução de Santa Teresinha, né? Qual será a reação desta alma, reta e simples, diante do sofrimento? A resposta de uma tal alma não poderia ser senão a aceitação espontânea, primeiramente submissa e em seguida alegre e sorridente. Então aqui já começa a ficar mais difícil, menos no final aqui, né? Então a gente deve aceitar, né? Primeira coisa. Aceitar, já tem uma coisa que não tem mais volta, né? Vai lá no médico e esse remédio, vou ter que tomar até quando? Para sempre. Para sempre. Você fica até morrer. Ou não. E se faltar dinheiro, aí você morre mais depressa. Pronto. Obrigado, doutor. Então, a gente aí vai acumulando essas coisas, né? Esse dente caiu, tem jeito? Não tem. Vai ficar sem dente? Vai. Pronto. O joelho aqui destroncou, não sei o que lá, tem cura? Não. Doutor, já não tem dente, não tem joelho, não tem isso. Meu filho, a coisa, fique tranquilo, vai piorar. Bom, então, aguentar de maneira submissa, aguentar os sofrimentos, as dificuldades. Submissão e alegria. Tomemos primeiramente uma comparação. Foi, em sua última doença, colocaram diante dela um copo d'água com uma poção de um vermelho límpido e agradável à vista. Vede esse copo, disse ela, acreditá-lo-iam cheio de um licor delicioso. Na realidade, jamais tomei algo mais amargo. É a imagem da minha vida. Aos olhos dos outros, ela parece sob risonhas cores. Pensar-se-ia que toma um delicioso licor. E é a amargura. Então, ela não andava assim, batendo nas portas das irmãs, eu estou na amargura. Não, ela fazia de tal maneira que as irmãs não notavam isso. Não notavam essa amargura. Isso é bom também, porque a gente pode dizer assim, então a gente pode ser feliz na amargura? Pode. Então não preciso me livrar da amargura? Não. Então tem que mudar uma situação que me incomoda? Não. Então vou aguentar isso até o fim? Vai. Até a morte? Vai. Então você é infeliz? Não. Infeliz se você quiser, pode. Infeliz é só você meditar todas as suas orações, meditar sobre a sua amargura. Aí pronto. E vai ser muito bom para ficar infeliz até a morte. Mas se não, você vê que você, pela paciência, pela caridade, você pode conviver com as piores coisas. O padre Laprana, o Luigi foi lá olhar melhor o número acho que foi 130 e poucas vezes que ele foi para a mesa de operação. Ele estava na sala de aula lá, aí acho que estava com aquela bolsa, né? Terrível bolsa que tem que botar aqui. Aí ele, na aula seguinte já não estava lá, ele perguntou, cadê o Henri? Aí ele foi a Lausanne. Ele tinha pegado o carro, tinha ido sozinho lá, operado, voltado, para a aula seguinte, sei que lá, na parte da tarde já estava de volta, não sei. E convivia com isso, com aquilo. Incrível, totalmente incrível. Então você vai conviver tranquilo, conversando, tirando nota, não sei o que lá, né? Fazendo exame, com a morte ali, pendurada assim, escrito assim, morte. Aquelas blusas de polícia, assim, escrito morte. Eu sou um cadáver adiado. Aí, apesar disso, bom, ia tocando a vida, sorridente, interessante. Qual é a solução deste enigma? Ela é extremamente interessante para nós. Ela é que, na realidade, a paciência de Teresa
se exercitou quase sempre em sofrimentos semelhantes aos que todos nós encontramos cada dia e a cada passo em nosso caminho. Pequenos sofrimentos ocultos, que sua natureza sensível e delicada sentia vivamente, e que nos ferem, nos contrariam também, mas que por falta de uma fé viva e amorosa, eles nos abatem, envolvem-nos de melancolia, tornam-nos quase sem o percebermos, sombrios, aborrecidos, pesados a nós mesmos e aos outros. Então tem duas maneiras. Ou Henri Lapra dirigia o carro, ou então dizia assim, estou morto, me leve, e chama a ambulância, ai, e chama um consolador, toca uma música para mim, toca um violão, toca isso. Não, ele é sozinho, ele pegava a chave do carro, ele ligava o carro, ele parava no posto, mandava botar gasolina, continuava, chegava lá, deitava lá, e quando o médico estava muito assim, o médico ficava aborrecido, sombrio, olhava assim e falava, coragem, doutor, corta que tem que cortar aí. Verdade, não estou brincando, esse que corta. Era interessante. Então, duas maneiras de você enfrentar o sofrimento. Ocasiões de exercer a paciência que se nos oferecem constantemente e nós a deixamos passar. Por quê? Por falta de fé no amor e na vigilância do desejo de amar. Se você pensar um pouco mais assim, profundamente, se convencer um pouco mais, talvez, que as coisas não são tão simples assim, né? É fácil escrever, mas para praticar é difícil. Mas talvez você tenha um pouquinho mais de força para quando tiver uma coisa que exerce sua paciência, você aguentar. Não deixar assim, né, a amargura subir, uma raiva, uma resposta. Não, e aguenta. Aguenta e tenta, né, oferecer, que nem o Henri Lapra. O Henri Lapra dizia, para eu aguentar, muitas vezes, o meu câncer aqui, eu penso, era interessante porque é uma coisa que a gente não teria pensado nisso. Eu penso os soldados americanos na guerra do Vietnã, quando estão feridos e têm que ir de um lugar para o outro. Eu tenho que ir até o hospital de Lausanne. Eu tenho que andar com esse negócio aqui, esse câncer aqui no intestino, né? Eu penso nos soldados americanos na guerra do Vietnã, tinha sido um pouco antes, que tinham que... Né? Então é interessante, né? Pensa em outra coisa, faz um elo, né? E fala, vamos lá, se eles fizeram, eu faço também. Não sei se fizeram por amor de Deus, mas eu vou tentar fazer por amor de Deus. E aí fica mais fácil aqui dentro da comunidade a gente suportar certas situações. É fácil falar, é difícil fazer, mas os choques tão frequentes do sofrimento produzem quase sempre uma volta sobre nós mesmos. Em vez de fazermos erguer os olhos para Deus, como pediria sua providência amorosa, e de unirmos a Ele pelo sacrifício imediato e espontâneo de nossa vontade, ou seja, nosso egoísmo, a vontade de Deus, isto é o seu amor, então a gente, quando vem a coisa, é difícil. Se a gente conseguir, tiver mais presença de espírito, para dizer, eu ofereço. Pronto, eu ofereço. Mas se a gente não tiver esse movimento, né, a gente pode ser pego de surpresa e ter uma reação contrária. Isso não. Isso não o quê? Não, isso não ofereço. Deus mandou, mas eu não quero. Vou devolver ao remetente. Não quero. Aí, bom, aí começa aquele... A alma vai... Em vez de subir, vai descer. Como diz São Gregório Magno, a paciência é a raiz e a guarda de todas as virtudes. Radix et custos omnium virtutum. A santidade e as virtudes de Teresa são, pois, a prova dessa máxima. Elas esclarecem e são por elas esclarecidas. É a raiz, né? Raiz e guarda. A paciência está na raiz das virtudes e, ao mesmo tempo, ela protege as virtudes. Você estava recolhido, viu uma coisa que te desagrada, a paciência vem e você continua recolhido.
Sem a paciência, sai do recolhimento e aí pronto. Então você não teve a raiz e a guarda, proteção da virtude, naquele caso ali, do recolhimento. Ou em qualquer outra coisa, né? Algumas palavras para nos animar sobre os pequenos sofrimentos que foram a matéria da paciência de Santa Teresinha. O frio que a fez sofrer até quase morrer. Essa confidência lhe escapou pelo fim da vida. Ninguém jamais o percebera. De tal modo, ela o suportara pacientemente. Ela podia pedir um cobertor a mais, mas ela não... Quando ela chegou lá, tinha acho que 2 cobertores, e ela ficou com 2 cobertores até o fim. Ela podia, mas ela achou que Deus estava pedindo isso. Mas aqui ninguém está pedindo isso, tá bom? Terre os cobertores, veja quando Dom João Batista. Mas se acontecer... Bom, eu acho que é bom se alguém escapar do controle sem faltar com obediência, bom, será como será. Mas então ela sentiu o frio até quase morrer. Depois Teresa sofreu com os atritos, as asperezas do contato com o próximo, com sua priora e suas irmãs. Sua caridade sempre amável só se explica pela paciência, radix et custos, raiz e guarda. E quanto às suas próprias imperfeições, defeitos, faltas, cujo efeito é abater-nos, entristecer-nos, irritar-nos, somos para nós mesmos fonte abundante de pequenos sofrimentos. A gente às vezes se irrita, né, contra si mesmo, ou a gente se desanima, coisas assim. O remédio é, antes de tudo, a paciência. Como sou feliz, dizia Santa Teresinha, por me ver imperfeita e ter tanta necessidade da misericórdia do Senhor. É genial, né? Não se abater, não se irritar, mas ficar contente de se ver imperfeito e de ter tanta necessidade da misericórdia de Deus, mas para progredir, claro, né? Não é para... Estou contente de ver imperfeito, acho que se eu ficar mais imperfeito ainda, vou ficar mais contente ainda. Não, aí peraí, não, você não entendeu, né? A pequena Carmelita conheceu, como nós, as penas da alma, provações interiores, securas, obscuridades, tentações. Parece mesmo que a aridez e a obscuridade foram a atmosfera quase permanente em que viveu sua alma, desde o noviciado até a morte, até os últimos dias, até o finalzinho ali. A fé no amor lhe fez aceitar e suportar tudo. Tudo concorre para o bem de quem ama a Deus. Então, se eu não tenho, na oração, não tenho senão sono, tédio e distração, porque é isso que ela diz para a Madre Inês. Como é que vai o seu retiro? Como é que vai a sua oração? Minha oração, sono, distração e tédio. Programa excelente, né? Então, melhor do que isso, ninguém consegue, né? Então, ela não se irritou, não se revoltou. A fé no amor lhe faz aceitar e suportar tudo. As provas de família, doença do pai, com suas próprias doenças, todas as provações, pequenas ou grandes, sempre encontraram Teresa submissa, calma e sorridente. Isto nos leva à aceitação alegre do sofrimento. A alegria no sofrimento foi muitas vezes o caráter da paciência de Santa Teresinha. Confesso que no que me concerne, a alegria no sofrimento, Santa Teresinha me ensinou coisas novas. Parece-me que ela mesma quis dissipar o equívoco que ordinariamente impede de se compreender a alegria no sofrimento. É quando a gente fala de São Francisco de Assis, né? Estava com São Leão. Irmão Leão, onde está a maior alegria? Depois desse caminho, antes de caminhar aqui na neve, a gente chega lá, tem uma sopa bem quente, os irmãos falando com a gente, vocês estiveram muito frio, e aquecer com
com o fogo, com as palavras e com a sopa. Não, irmão. Alegria perfeita, a gente chega lá, eles baterem na gente, jogar isso de novo na neve, e jogar uma panela na nossa cabeça e pronto. Aí, bom, aqui vai ter uma explicação que vai melhor explicar, porque parece assim uma coisa meio, um contraste muito grande, né? Como é que é isso, né? Será que é isso que é alegria perfeita mesmo? Como é que é? Então ela vai dizer uma coisa que vai ajudar a poder nos aproximar do que diz São Francisco. Não ficar só uma coisa assim para uma história meio divertida, né? Então ela vai dizer o seguinte: soframos, se for preciso, sem coragem. Jesus sofreu com tristeza. Sem tristeza, acaso a alma sofreria? E nós queremos sofrer generosa e corajosamente. Que ilusão! A história de São Francisco de Assis, assim, tão direto assim, que a gente não fica sabendo como é que, nesses desenhos assim, tem uns pontilhados assim, né? A gente não sabe bem por onde passar o pontilhado para ligar uma coisa na outra, né? Porque não é que quanto mais fosse rejeitado no frio, na neve, né? E morrendo ali com febre, que ia ser uma alegria de ficar rindo à toa, né? Não se trata disso. Se trata do que ela diz aqui, que está mais uma análise, né? Uma análise mais detalhada, melhor dizendo. É a mesma coisa, só que aqui tem umas explicações que ajudam a ver como isso é possível. Soframos, se for preciso, sem coragem. Ser humilhado é bom, mas não é fácil. Então soframos a humilhação, o fato de ser rejeitado na neve e outras coisas. Soframos, se for preciso, sem coragem. Acho que o Frei Leão estava sem coragem. Então, sem coragem, não se preocupe, não se preocupe. Vamos continuar mesmo assim. Jesus sofreu com tristeza. Nosso Senhor também não achou tanta assim, alegria, sensível, né? na paixão. Jesus sofreu com tristeza. Aí depois vem outra coisa. Sem tristeza, acaso a alma sofreria? Não. Se fosse tudo uma festa, né? Se todo sofrimento fosse uma festa, sob todos os aspectos, elevados e mais simples, não seria tristeza. Mas a gente gostaria de fazer, como São Francisco de Assis, sem perder o controle, né? De fazer tudo assim, sair ganhando, por cima, né? E nós quereríamos sofrer generosa e corajosamente. Que ilusão! Então, quando nos falam da paciência, acentua-se quase sempre que é preciso sofrer com coragem e generosamente. Que ilusão! Exclama a Santa. Coisas pequenas, tá bom, ainda vai, mas mesmo assim, bom. Mas achar que vai ser aceite que te pisem, você seja um lixo, seja como um tapete aqui, o pano de chão, todo mundo pisa em cima, fica alegre, faz um grande sorriso. Que ilusão, não é assim. Mas é diferente. Mas é nessa direção. Exclama a Santa: é preciso saber sofrer sem coragem, com tristeza, fracamente. Parece-me que apalpamos o equívoco que nos impede de compreender a alegria na tristeza e de crê-la possível para nós. Concebemos mal a alegria de que se trata. Imaginamos uma alegria sentida, uma alegria saborosa, que evidentemente é incompatível com a tristeza. Sonhamos instintivamente com uma maneira de sofrer que nos eleve a nossos próprios olhos, nos lisonjeie, sofrer generosamente, com grandeza, com coragem. É assim que sempre representamos a alegria no sofrimento. Mas está claro que não é isso. Sentir a tristeza de sofrer é essencial ao sofrimento. Provar a amargura, ver a natureza desfalecer, sentir-se sem coragem, esmagado pelo sofrimento, sentir isso, aceitá-lo, eis a paciência. Embora sentimos toda essa amargura, é preciso ultrapassar o que há de amargo nas consequências naturais do sofrimento e encontrar acima, o repouso e a alegria. Uma alegria não sentida.
Repouso em quê? Unicamente na vontade de Deus. Alegria em quê? No puro contentamento de Deus, sem nenhuma alegria sentida para nós. Então, a paciência vai nos ajudar a não procurar uma coisa para baixo, vai para cima. Se desejais sentir alegria, atrativo pelo sofrimento, diz Santa Teresinha, é vossa satisfação que procurais, pois quando se ama uma coisa, a pena desaparece. Então, estou pedindo a Deus a graça de não ter nenhum aborrecimento dessa coisa aqui, não sentir nada nessa operação, que me deu uma anestesia geral, que eu acorde já no mosteiro, comendo um bom pão, um omelete, e pronto, assim. Não, isso aí você não quer ver a cruz nem pintada. Então, isso não é isso. Se desejais sentir alegria, atrativo pelo sofrimento, é vossa satisfação que procurais. Pois quando se ama uma coisa, a pena desaparece. Só encontra uma alegria a de sofrer por Jesus. E esta alegria, não sentida, está acima de toda alegria. Então, botar a sua alegria e fazer uma coisa por Deus. Né? Pega a regra de São Bento, sublinha todas as vezes que São Bento bota essa mesma verdade, sob diversas formas, ali no texto. Né? Alegria não sentida. Não se trata, portanto, de sentir a alegria no sofrimento considerado em si mesmo, mas nos restabelecer firmemente na convicção de fé, que aceitando o sofrimento agradamos a Deus nosso Pai, e nulo recordar no momento em que o sofrimento se apresenta. Né? Quando você chega, eu quero sofrer para agradar a Deus. E acabou. Espero que Deus me ajudará, né? Mas eu não estou procurando um jeito de acabar me agradando com essa coisa para eu não ter sofrimento nela. Não é isso. Pode até acontecer, com o tempo, uma coisa que era difícil, fica fácil, mas o objetivo não é esse. O difícil é sofrer por amor de Deus, por paciência. Penso não me enganar, nem sair do pensamento de Santa Teresinha, que quis animar nossas almas, dizendo que essa alegria é feita para nós, como para ela. Uma alegria não sentida, né? Acessível para nós como para ela. O que é necessário para isso? Ver também no sofrimento um efeito do amor de Deus por nós. Pronto. Aqui é um efeito amor. A La Prata foi lá 136, 30 tantas vezes sobre a mesa de operação. O que é isso? Um sinal do amor de Deus por ele. Uma vez ele falou, dizem que falou, né? Mas acho que falou assim, coragem, doutor, mas não devia ser o tempo todo, né? Acho que o doutor também falou para ele, coragem, Henrique. Cerra os dentes aí. Então, o que é importante é ver o sofrimento, um efeito do amor de Deus por nós. Fazer do mesmo modo que ela, da paciência, um exercício de amor. Então o Espírito Santo que está em nossas almas, como na de Santa Teresinha, fará em nós o que fez nela, florescer a alegria da amargura. Não é uma alegria assim, um nível de ficar rindo, né? Ficar rindo, ao menos assim, uma alegria sentida, né? Florescer a alegria da amargura, da tristeza, inseparáveis do sofrimento. Não entendi aqui não, mas... Alegria que, como nos diz São Paulo, é o primeiro fruto do Espírito Santo, após o amor de caridade. Frutus saltem spiritus est caritas gaudium. Então, o amor de tudo que Deus nos envia, o amor de Deus, em seguida, alegria. Esforçava-me, diz Teresa, por sorrir ao sofrimento, a fim de que não, Senhor, como que enganado pela expressão do meu rosto, não soubesse que eu sofria. Bom, acho que aqui, não sei como é a teologia dela, mas dá para entender o que ela quer dizer. Então, a gente procura fazer a coisa para Deus, mesmo se Deus não soubesse. A gente quer amar a Deus, a gente não quer reclamar, a gente quer praticar a paciência.
Então amanhã teremos a renovação dos votos e amanhã terá uma conferência de manhã. À tarde, não sei se vai ter conferência ou não, mas todo mundo tem que se reunir aqui, depois de Noa, para a bênção final. É uma bênção com indulgência plenária. É dada então, chama isso, o Feliz, né? Feliz, essa estola e essa cruz aqui basta. Dá a bênção assim. Todos têm que rezar um Pai Nosso, uma Maria. Como é que era lá nos dominicanos? Eles fazem o quê para ganhar indulgência? No missal que eu tenho, do Dom Lefebvre, né? Bem antigo, ele bota um Pai Nosso e uma Ave Maria. Lá eles fazem isso, sabe, não? Capuchinhos fazem 6 Pai Nossos, 6 Ave Marias, com os braços em cruz assim, todo dia lá na capela. No final da oração, nós benestemos. Você sabe, não? Deve ter várias manias de ganhar indulgência plenária.